Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. É verdade que a Bíblia foi manipulada, foi adulterada? A cada dia que passa, essa ideia, essa crença está ganhando mais adeptos. E eu não tenho dúvida nenhuma que, conforme os anos, isso vai aumentar. E assim, isso não é positivo, não. Pelo contrário, existe a ação do mal e no final desse vídeo eu vou revelar para você. Vou te trazer uma reflexão de que talvez se você está abraçando essa ideia, você está caindo na cilada do diabo, do inimigo. Mas eu vou falar isso no final do vídeo. Bom, vamos lá, gente. O tema é difícil, é polêmico e para entender, a gente precisa estudar bastante a história, a arqueologia, ver o que os pesquisadores dizem e mais, se for possível, pesquisarmos também. Aprender os idiomas, hebraico, aramaico, o grego, para entender toda essa problemática. Tem alguns problemas? Tem. Um deles é a questão da tradução, choque de linguagem, de cultura. Então vamos lá, o hebraico, ele não tem apenas, ou melhor, as letras, elas também têm valores numéricos, o que não ocorre na língua portuguesa. Então, uma palavra pode ter 4, 5, 6, 7 significados. Como interpretar isso? Uma frase pode ter 2, 3 tipos de interpretação. Entre os judeus, inclusive, existe uma frase o seguinte, que aonde tem 3 judeus, tem 4 opiniões diferentes. Então, assim, gente, primeiro, para eu falar sobre a Bíblia, sobre os livros, eu teria que ter muito tempo, são aqueles vídeos de 1h30, 2 horas, eu não tenho tempo para isso, mas eu tenho autoridade para falar algumas coisas sim. Existe aquela frase, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? As duas afirmações, duas assim, né, estão corretas, porque ela é a palavra de Deus, sim, 66 livros, e o que tanto faz você ler um livro ou outro, o foco são 2 mensagens básicas. A primeira é que o próprio Deus iria descer do céu para vir julgar a terra. E nessa de julgar é julgar, ensinar, corrigir, restaurar, reinar. Isso está em toda a Bíblia. E a outra mensagem é que tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você deve fazer primeiro a elas, ou fazer de igual modo. Nisso se resume toda a lei, né, toda a Torá e todos os profetas, ou seja, se resume o Antigo Testamento. Mas o Novo, ele veio para concordar com o Antigo. Então esta mensagem, quem é que vai descer à terra e reinar e julgar? O Messias, que nós falamos, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Ele vai reinar. E a mensagem é essa, amar ao próximo. Então, fazer a ação social, fazer o bem, ajudar o necessitado. Tá aí, esta é a mensagem, a palavra de Deus. Então, a Bíblia é. Agora, por que também contém? É muito simples. Porque às vezes tem só a opinião do autor. E quando isso acontece, ele mesmo diz que é a opinião dele. O próprio Paulo, ele falou desta forma, digo eu e não o Senhor. A gente vê isso pela Bíblia. Existem números que se a gente fizer uma conta matemática, parece que não vai bater. Mas sabe por quê? Estava arredondado. Outras expressões bíblicas, como a Arca da Aliança está em tal cidade até os dias de hoje. Era até aquele momento, depois ela saiu, foi para outra cidade, chegou em Jerusalém. Estas coisas nós vamos encontrar na Bíblia. Erros de tradução, porque quem traduziu não soube interpretar de maneira correta ou ele deu apenas uma interpretação de várias outras possibilidades. Não, mas o batismo
nas águas, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Jesus, como está lá em Atos. Ah, existem essas discussões? Sim, mas interessante, aquela Bíblia que não passou pela católica está lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem mais uma discussão. Quem teve autoridade para escolher se um livro era inspirado por Deus e o outro não? Bom, gente, é verdade que teve reuniões tanto da parte dos cristãos que não estavam mais com os judeus, como também da parte dos judeus que serviam a Yeshua, a Jesus. Eles se reuniram várias vezes para discutir esses livros. O Novo Testamento nem veio com a finalidade de criar fundamentos novos. Ele veio para concordar com o Antigo Testamento. A primeira igreja, que era formada por a maioria judeu, e depois que vieram os não-judeus, que hoje a gente fala que é a igreja ou que são os cristãos, naquele tempo eles seguiam apenas o Antigo Testamento, as Escrituras. Mas tudo estava sendo revelado e o melhor de tudo, havia uma concordância. Agora alguém pode falar assim, mas o livro de Enoque foi arrancado da Bíblia. Bom, sobre Enoque eu tenho uma playlist aqui no canal, você pode estudar capítulo por capítulo, é bem interessante. De fato, Enoque, ao que tudo indica, né, um livro pré-diluviano, que muitos aí afirmam que é do primeiro século, cabe também estudo saber quem foi o primeiro rei etíope, como que chegou para ele esse livro, cabe estudo. Mas olha que coisa, de fato Enoque concorda com a Bíblia. Agora, se você nunca ler esse livro, mas você lê a Bíblia, você tem a mensagem original que ela é preservada. A mensagem é Jesus, é Yeshua, isso é o mais importante. E a Bíblia toda ela concorda. Se não tivesse sido aprovado o Apocalipse de João, e sim o Apocalipse de Pedro, porque essa discussão foi grande, a mensagem seria, a mensagem de Deus, a revelação, seria totalmente preservada. Portanto, eu quero fazer um alerta para você agora. Nós estamos chegando no final desse vídeo. Primeiro, pode ler a Bíblia com tranquilidade. Se puder, estude hebraico, aramaico, grego, e estude tradições, você vai entender ela muito melhor. Mas a mensagem de Deus está nela. Pode apostar suas fichas na Bíblia que ela é sim a palavra de Deus. Agora vem um alerta. Então ela conta que virá o homem do pecado, que nós chamamos de anticristo. Está muito próximo desse dia acontecer. E João nos alertou que havia também o espírito do anticristo. Muito bem, este homem, iníquo, ele terá, assim, uma religião, um povo forte que vai se levantar com ele para ele ganhar adeptos. Depois ele vai modificar tudo, ele vai ajuntar com outras religiões, mas a princípio é um povo forte. Este povo, eles esperam basicamente dois homens importantes. Um deles, eles chamam de Mahdi ou Imam Mahdi, que eu vou falar claramente, esse Mahdi, ele não é Salvador, ele é exatamente o anticristo da Bíblia. E nessa religião, sabe o que eles pregam? Que um dia esse Mahdi vai encontrar as, entre aspas, escrituras originais, a Torá verdadeira, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Bíblia completa, aquela que fala que Jesus ensinou que ele nunca disse, nunca afirmou que ele era o filho de Deus, porque Deus não tem filhos. Interessante, né? Essa religião, inclusive, ela aguarda esse Jesus, que não é o filho de Deus, que fez milagres, mas ele nasceu como Adão pelas mãos de Deus, pelas mãos do Criador, mas ele não é o filho de Deus. E ele vai dizer também que ele não morreu na cruz, que ele foi arrebatado como Elias.
Você também pode estudar isso aqui no canal, na playlist Anticristo. Você vai se surpreender caso essa história seja estranha para você. Então, esse Jesus que eles aguardam, ele vai pregar isso. E o tal do Mahdi vai encontrar essa Bíblia, essa Torá. E você entendeu aonde que eu quero chegar? É que as pessoas que não estão dando mais créditos para a Bíblia como a palavra de Deus, vão acreditar nessa farsa. Vão acreditar nele. E assim serão enganadas. Essa é a cilada do diabo, a cilada do inimigo. Semear hoje, plantar uma semente em cada um de nós, para a gente questionar, duvidar da Bíblia como a palavra de Deus, para quando chegar esse episódio, onde o anticristo chamado Mahdi e o falso profeta, que nessa religião é Jesus, o profeta filho de Maria, pois é, quando chegar nesse período, a gente vai acreditar neles. E a Bíblia diz que este é o espírito do engano. Tome cuidado. Você deve pensar bem em assistir esses vídeos, esses youtubers que não entendem nada e que estão sendo, às vezes até sem saber, estão sendo usados por Satanás. Eu sou um defensor de que a gente tem que melhorar as traduções bíblicas, que a gente tem que colocar as várias possibilidades que dá uma palavra ou que dá uma frase, um versículo todo. Sim, é verdade. Mas sem dúvida que se a gente não tivesse, se você nunca souber o hebraico, você pode ter certeza que aquilo que foi traduzido para você na língua portuguesa está trazendo a mensagem do Senhor. Bom, eu sei que esse texto é difícil, eu sei que tem gente que vai entrar aqui e vai distorcer tudo o que eu falei e vai detonar a Bíblia, mas é o que eu disse, isso é plano do inimigo, isso é plano de Satanás. E muita gente, infelizmente, vai cair nisso mesmo, vai ser seduzido, vai ser enganado. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e, por favor, você que ainda não é inscrito, se você gosta de conteúdos que fala de escatologia, fim dos tempos, anjos, palavras de edificação bíblica, se inscreva no canal. Esse é o canal certo para você. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.